quer controlar você. Ô, Dr. Michael, a gente devia manter contato. Depois do Aranhaverso que tivemos um live action da Marvel em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a Marvel deixou uma janela infinita de possibilidades. Mas depois desse filme épico, nós tivemos uma cena pós-crédito em Morbius que tentou manter viva a magia do multiverso, mas não foi bem isso que recebemos, não deu muito certo. Então vamos conversar como é que a Sony pode melhorar essa situação e fazer disso aí uma coisa muito boa. Se você for novo no canal, estamos trazendo vídeos sobre o universo da Marvel, seja filmes, séries, tudo sobre o nosso universo nerd. Conto com a sua inscrição e seu like para que o YouTube nos apresente para mais pessoas. E desde já deixo o nosso muito obrigado. Então vamos lá. Finalmente a Marvel deixou o multiverso mais claro para nós fãs. Mas de alguma forma, a lógica criada para o multiverso em Sem Volta Pra Casa foi distorcida, para que os personagens do MCU agora possam ser teletransportados aleatoriamente em uma viagem só de ida para o universo separado, deixando-os com uma hostilidade inexplicável pela Aranha. Como isso aconteceu? O que aconteceu de errado? Bem, o diretor do filme de Morbius, Daniel Espinosa, que eu tenho que dizer que é um cineasta talentoso que não merece a culpa pela intromissão do multiverso da Sony, esse cara se abriu bravamente sobre essas escolhas criativas, nos permitindo diagnosticar onde as coisas podem ter dado errado e como a Sony pode consertar facilmente esse universo quebrado. Vamos entender a primeira cronologia. Morbius foi originalmente programado para ser lançado em julho de 2020. Em seu primeiro trailer, que você deve se lembrar, lançado em janeiro de 2020, o trailer que fazia referência ao Homem-Aranha na forma de alguns grafites e na inclusão de Michael Keaton como abutre do filme Homem-Aranha De Volta ao Lar, uma história ambientada no CM. Este filme Morbius pretendia ser lançado depois do Homem-Aranha Longe de Casa, e após a renegociação da Sony sobre o acordo do Homem-Aranha com os estúdios da Disney e da Marvel, para um terceiro filme que deveria sair em julho de 2021. Morbius também deveria ser lançado muito antes da sequência de Venom Tempo de Carnificina, e essa cena pós-crédito estranha. Em uma entrevista com Insider, Espinosa disse que nunca teve a intenção de fazer o Abutre parte da história principal do filme, mas a ideia de apresentar Michael Keaton surgiu antes de filmarem o filme. Tudo parte de uma estratégia para mostrar o Aranhaverso. E eu acho que muitos de nós agora esquecemos o que aconteceu antes. Eu mesmo tinha esquecido. Na época do trailer de janeiro de 2020, para Morbius, o maior título da Marvel na memória recente era Homem-Aranha Longe de Casa, que terminou com a cena pós-crédito que trouxe de volta J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. Uma participação especial no universo cruzado, que também não fez muito sentido lógico quando você pensa mais a fundo. Mas os fãs ainda adoraram e apenas presumimos que J.K. Simmons poderia interpretar o mesmo personagem em universos diferentes. E a Sony provavelmente assumiu que todos teríamos a mesma reação emocionada ao ver Michael Keaton. Provavelmente foi um erro apoiar-se tanto em Keaton para o marketing, dando aos fãs uma falsa impressão do que seria o filme, em vez de deixar Keaton como uma surpresa, superando nossas expectativas. Mas de qualquer forma, a confusão que teve no mundo em 2020 encerrou tudo em março de 2020, e o Morbius foi adiado para 1º de março de 2021, depois para outubro de 2021, depois para janeiro de 2022 e finalmente para abril de 2022. E no meio de toda essa confusão, a Sony, que está sempre sob pressão para lançar novos filmes do Homem-Aranha a cada 2 anos, porque ela precisa manter os direitos sobre o personagem, embaralhou o cronograma inteiro para que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa saísse em dezembro de 2021, antes de Morbius. Então Espinosa disse que era difícil ver Morbius, um filme gravado em fevereiro de 2019 e encerrado em junho de 2019, o que significa que eles começaram a filmar isso antes de Ultimato ser lançado. Era difícil para ele ver este filme quase abandonado, agora saindo em um mundo depois que as expectativas dos filmes de super-heróis mudaram completamente. Então parece que Michael Keaton pretendia ser uma participação especial na cena pós-crédito, onde conhece Morbius. E é por isso que em trailers anteriores, os dois caminhos se cruzaram. Mas depois que o filme foi adiado para sua data de lançamento final em abril de 2022, uma decisão que foi tomada no início de janeiro, depois que Sem Volta Pra Casa saiu, os trailers que foram lançados não apresentavam mais a interação entre Morbius e Abutre. Ao invés disso, mostrou novas imagens dele sozinho em sua cela de prisão, sugerindo que muito disso foi completamente reconfigurado, depois que Sem Volta Pra Casa saiu. E em uma entrevista com o Prox, Espinosa confirmou que o lançamento do Homem-Aranha mudou totalmente como a Sony queria que a chegada do Abutre aparecesse no filme de Morbius. Ele disse que quando o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa saiu, a Sony queria que os efeitos visuais fossem os mesmos. Então a ideia de tê-lo apenas encontrando naquele universo parecia muito complicada. Então colocamos no final. Eu não sabia como o teletransporte iria aparecer. Haviam todas as pequenas coisas que tinham que ser abordadas, mas acho que o conceito de ter diferentes linhas do tempo veio da Sony e não do Kevin Feige.
Foi a Sony que iniciou essa ideia. Então, por outras palavras, Spinoza queria apenas que o Morbius encontrasse com o Abutre casualmente, semelhante a como Peter casualmente vê J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, como alguém que já existe nesse universo. Mas depois de Sem Volta para Casa, a Sony insistiu que essa cena usasse as mesmas rachaduras roxas do céu e o mesmo brilho branco para teletransporte, como os crossovers do multiverso de Sem Volta para Casa. O problema em fazer isso foi que a Sony realmente ancorou o Morbius na lógica do multiverso de Sem Volta para Casa, apesar de honestamente nenhum de nós entender completamente a lógica do filme ainda. Os fãs, mesmo nas semanas após o filme, tentando entender toda a lógica para tentarmos processar o filme. Mas claramente, a Sony não entendeu as implicações no seu próprio filme, e ao tentar usar essa lógica complicada para explicar algo que não precisava de explicação, eles acabaram implicando que o Abutre deixou permanentemente o UCM e entrou em um universo onde ele não tem recursos e nenhuma relação com o Homem-Aranha, tornando completamente sem sentido que ele tenha suas mesmas asas de Abutre mais uma vez, e tenha qualquer sentimento em relação ao Homem-Aranha deste universo. Ainda um lado bom, pessoal, e esse universo que o Abutre acaba de entrar ainda tem chance de ser um universo realmente incrível. O diretor confirmou que o universo que o Morbius e o Abutre estão agora é o mesmo universo de Venom e Carnificina, e há todas as razões para acreditar que, do ponto de vista da Sony, este é o mesmo universo que eles pararam em 2014, com o incrível Homem-Aranha 2, com Andrew Garfield, com o Peter Parker e o início do Sexteto Sinistro. Porque em todas as entrevistas, Spinoza confirma que existe um Homem-Aranha, mas ele brinca que a Sony atiraria nele se ele dissesse qualquer coisa. E já que Spinoza tem especulado bastante sobre a aparição do Miles Morales animado em live action, e que as únicas palavras que ainda não deixam esse universo 100% possível é Andrew e Garfield. Spinoza chegou ao ponto de dizer que em todas as diferentes linhas do tempo da Marvel, você tem um Homem-Aranha. Ele é um totem no universo da Marvel, e se você considerar que temos o Homem-Aranha em cada universo para que ele funcione, é como se ele fosse um dos personagens fundamentais. E ele está totalmente certo, o Homem-Aranha é realmente o personagem principal do universo da Marvel, seja nos cinemas, desenhos, quadrinhos e jogos. Ele não deixa de ser uma espécie de pilar, sempre quando um novo universo é apresentado, geralmente é centrado em torno de uma nova variante do Homem-Aranha. Então acho que a Sony realmente tem a oportunidade de redefinir a transferência do Abutre do UCM para o Venomverse, como um erro aleatório, redefinindo como um ponto crucial da trama um efeito colateral do retorno do Andrew Garfield à sua realidade. No final desse filme, como ele é o personagem principal, ele pode ser resistente à perda das memórias, e assim afetando o resto do UCM, através de um espaço nebuloso entre as realidades que também incluem Kraven, Rhino, Escorpião, Gata Negra e Madame Web. E todo o resto. Todos os personagens agora reaparecendo no Venomverse, ao lado de Andrew e Abutre. Um universo onde Peter Parker é o centro disso. E Madame Web define esse multiverso como uma teia de vida e destino centrada em aranhas. É tudo muito confuso sobre aquelas rachaduras roxas, mas na verdade tudo foi pensado e com o conhecimento da Madame Web. O que quero dizer é que a Sony poderia reivindicar isso como uma vitória, e dizer que este universo sempre foi o universo de Andrew Garfield. E agora sim ele está centrado em torno do Peter Parker, com o melhor arco de personagem e um dos maiores filmes de todos os tempos. Peter, que começou sua história amargo e furioso, agora tem a chance de terminar muito bem. Andrew Garfield funcionou tão bem em Sem Volta para Casa porque a história abraçou os erros pelos quais o personagem passou na sua época, fazendo com que ele fosse tão criticado. E a Sony agora pode fazer a mesma coisa com Abutre e o Morbius. E já que Spinoza está apostando nossas vidas que a Sony planeja trazer o Miles Morales do Aranhaverso para o live action do UCM, tanto que vimos Andrew e Electro especulando sobre o Homem-Aranha Negro, eu acho que todos nós concordamos que esse Peter funciona muito bem como um irmão mais velho, e poderia ser um mentor incrível para Miles Morales. Me deixa saber seus pensamentos sobre tudo isso aqui embaixo. Você também está empolgado em ver Andrew Garfield voltando a ser o Aranha da Sony e interagindo no Venomverse? Coloca aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha para que o YouTube nos ajude a divulgar para mais pessoas. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu!